Gostaria de deixar uma palavra, qual o Espírito Santo tocou no meu coração. Gostaria que você abrisse seu coração, recebesse essa palavra. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela palavra de Deus. Recusei um jantar, ontem fiquei das 1 da tarde até as 19 horas só em cima dessa palavra aqui, porque eu preciso subir aqui como um bom garçom, que sempre tem que dar o melhor para aqueles que estão para servir, sempre o melhor. Então, cada vez que eu subo aqui, eu me coloco como um bom garçom, que eu preciso servir o melhor a cada um de vocês. Esse é o meu objetivo, esse é meu anelo, esse é o meu desejo, isso que eu amo fazer, busco buscar na palavra de Deus, para que nós possamos crescer, desenvolver, porque infelizmente hoje passamos por muito lugar já não se prega mais a palavra do Senhor, já não usa mais a Bíblia no altar, mas nós temos esse temor pela palavra de Deus. Gênesis 2:15, livro de Gênesis, capítulo 2, apenas o versículo 15, eu gostaria de falar em cima deste versículo, algo que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu espírito, na meditação, ouvindo, ruminando essa palavra. Eu gostaria de ministrar com vocês. A palavra do Senhor fala assim, Gênesis 2:15. E o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. Então o título dessa palavra é a palavra que trabalha. A palavra de Deus trabalha. Se você tem um problema com trabalho, eu creio que eu vou tirar a tua dúvida hoje naquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, que você possa receber essa palavra no teu espírito. Deus colocou o homem no jardim, para quê? Para que esse homem estivesse cultivando, para que esse homem estivesse trabalhando no jardim. A palavra de Deus, ela trabalha em prol das nossas vidas. Então, nós precisamos desenvolver, crescer, trabalhar em cima da palavra de Deus, em cima daquilo que Deus tem para conosco. Nós sabemos que a palavra serviço, no grego, quer dizer diaconisa, aquele que serve, aquele que presta serviço, aquele que serve na casa do Senhor, ele é uma pessoa que trabalha. Quando você olha, por exemplo, a palavra do Senhor, a Bíblia diz que quando a igreja primitiva começou a crescer de uma maneira muito grande, então algumas viúvas ali começaram a queixar-se que elas estavam sendo discriminadas pelas demais. E em Atos 6:2 diz assim, e os 12 convocaram a multidão do discípulo e disseram, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregamos deste serviço. Mas a nós perseveramos na oração e na ministração da palavra. A palavra também significa ministério. A palavra de Deus também, quando eu pratico, quando eu vivo, quando eu ando sobre essa palavra, eu estou exercendo o ministério. Então ali a igreja primitiva começou a aumentar muito, precisava alguns irmãos que trabalhassem na área social da igreja. E os apóstolos falaram, nós não podemos deixar de ministrar a palavra, ensinar a palavra, nós não podemos parar de estar orando para estarmos ali servindo os irmãos à mesa. Mas nós vamos levantar homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, com sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Então tudo o que você precisa, que você deseja, que você tem que fazer na casa de Deus, nós precisamos estar cheio do Espírito, nós precisamos ter boa reputação, nós precisamos buscar sabedoria do Senhor, para que nós possamos exercer o ministério de Cristo Jesus. Então nós precisamos dessas qualidades. Então a palavra em si mesmo é um ministério, ela executa um serviço. Todos nós precisamos executar o trabalho dentro da casa de Deus. Então a palavra
essa palavra, a palavra ministério no grego significa diaconisa, ou quando eu estou servindo, estou prestando serviço, estou fazendo um trabalho de diácono. Muitas vezes, não, mas o presbítero é maior, ou o apóstolo é maior. Não, tudo é serviço, todos são membros do corpo de Cristo, tudo é muito importante. A palavra de Deus, ela é espírito, ela é vida. A palavra de Deus, ela age, a palavra de Deus, ela trabalha, a palavra de Deus, ela atua. Então, para tudo que eu e você precisamos fazer, nós temos que fazer baseado na palavra do Senhor, porque a palavra é espírito, a palavra é viva, a palavra ela age, a palavra ela trabalha, a palavra ela atua. A palavra de Deus, ela realiza, ela faz realizações para aqueles que creem nela. Então, se você crê na palavra de Deus, você vai ver as realizações daquilo que está escrito, inserido. Por isso é muito importante nós atentar à palavra do Senhor. Por exemplo, qual a diferença de dois irmãos crentes, dois irmãos cristãos, dois irmãos evangélicos? Se eu trouxer dois irmãos aqui de vocês, pegar dois de vocês, trouxer aqui na frente e perguntar para você qual a diferença entre um e o outro, qual a diferença? A diferença é que um automaticamente vai ter mais maturidade do que o outro, mas para Deus eles são iguais. Então, se eu e você queremos fazer, podemos fazer toda a diferença. E eu e você, eu desafiar você durante 2 meses, de você pegar a Bíblia e começar a ler com intensidade a palavra de Deus, durante 2 meses, e você ouvir uma mensagem por dia, seja o pregador que você gosta de ouvir ele, você lê a palavra do Senhor todos os dias, e se você ouvir uma mensagem por dia durante 60 dias, amados, Deus vai fazer, você vai ser impulsionado num nível muito maior de crescimento, de maturidade, de experiência, de revelação com Deus, como você nunca teve antes. Você será uma pessoa diferente. Isso vai nos levar a uma maturidade espiritual. Isso vai promover em você uma transformação que vai mudar a sua vida, que a partir desse momento você vai começar a ouvir, andar diferente. Quando você foca em estudar a Bíblia, quando você foca em ouvir a palavra de Deus, se você colocar um período com intensidade de leitura da palavra, meditando da palavra e ouvindo pelo menos uma mensagem por dia, isso vai fazer uma mudança, isso vai trazer uma transformação, uma estrutura espiritual como você nunca poderia imaginar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder de ministrar nas nossas vidas. Ela tem um poder muito grande. E nós vemos muitas vezes, nós temos sofrido porque nós não temos vivendo essa intensidade da palavra de Deus, de leitura, de meditação, de ouvir a palavra do Senhor. Quando Paulo escreve lá em Atos dos Apóstolos 20 e 32, quando Paulo ele estava se despedindo dos irmãos lá de Éfeso, ele estava voltando para Roma. Então ele estava despedindo dos irmãos, e ele fala assim: agora pois, Atos 20, 32, aliás, diz assim: agora pois, vós, encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. O que ele está dizendo aqui? Eu recomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Ou seja, quando eu busco, quando eu examino, quando eu aplico, quando eu tomo posse dessa palavra, vai fazer com que isso eu vou ter uma edificação de uma vida espiritual, eu vou ter uma maturidade, eu vou estar alicerçado,
e eu vou usufruir de todas as heranças que Deus tem para nós. Eu vou. Porque muitas vezes, amados, nós como filhos de Deus, nós não conseguimos tocar nas heranças de Deus. Aquilo que Deus tem para os filhos. Por que isso não consigo? Às vezes você olha, parece que as coisas estão tão próximas, você está quase palpável, mas você ainda não consegue tocar, receber, viver essa realidade. Por quê? Paulo diz, olha, eu quero que vocês tenham a palavra da sua graça. Palavra de Deus. Ele é poderoso para edificar e dar herança para todos os santos, aqueles que se santificam. Quem que é santo? Todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque como que Deus age? Através da palavra. Será que a palavra de Deus, ela nos oprime? Será que a palavra do Senhor, ela traz derrota para nós? Será que a palavra de Deus traz amargura, tristeza, dor? Não. Não. A palavra do Senhor nos traz vida, a palavra do Senhor nos traz paz, a palavra do Senhor nos traz alegria, a palavra do Senhor nos traz poder. Então eu tenho o direito da herança, eu tenho o direito de ter uma vida alicerçada, edificada. Todos os santos, você está no lado de um santo ou de uma santa, você tem direito de usufruir da herança. E isso nós adquirimos através do conhecimento, de viver a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela tem um poder de construir a vida cristã. A palavra do Senhor tem um poder de construir, de santificar as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela tem poder para que eu e você conseguimos desfrutar das promessas. A palavra do Senhor, ela tem um poder para nos levar a uma maturidade espiritual. E quando você chega numa maturidade espiritual, as coisas vão começar a fluir de uma maneira tão grande e poderosa na sua vida. Porque assim como nós usamos o nosso dialeto, a nossa língua para comunicar, eu e você podemos usar a palavra do Senhor para declarar as promessas, declarar o propósito, declarar aquilo que nós temos direito como filho de Deus. Por isso que tem muitos crentes, você pega dois irmãos, uma desigualdade um para com o outro. Por quê? Porque um tem maturidade, o outro não tem maturidade. Ou às vezes os dois não têm maturidade. E nós precisamos ter maturidade. Por quê? Se uma criança nasceu, digamos o mais novinho aqui da igreja, não sei qual o último nasceu, talvez do Luciano. Ele nasceu, já vai fazer um mês. Ele não é um ser humano? Claro que é. Daqui 5 anos, ele não continua sendo o mesmo ser humano? Claro que é. Só que daqui 5 anos, ele vai ter mais maturidade do que ele tem hoje, com um mês de vida. Então quando nós adquirimos maturidade, então quando alguém aceita Jesus, automaticamente ele é uma nova criatura. Você já é uma nova criatura. Quando você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito, e o Espírito Santo está sobre você. Você é uma nova criatura. Você é filho de Deus. Mas a questão está na sua maturidade. E para que eu e você possamos trabalhar, exercer o ministério, nós precisamos dessa maturidade. Então nós precisamos, todos nós, porque o Espírito Santo, ele vai nos habilitar para que eu e você tocamos, usufruímos de todas as promessas que Deus tem para nós. Então todos nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós temos o direito das promessas, só que alguns de nós não temos maturidade ainda para receber. Existem pessoas que amam mais a palavra de Deus do que os outros. Existe pessoa que se dedica mais à palavra de Deus do que o outro.
Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela vai nos robustecer. A palavra do Senhor, ela vai nos edificar. A palavra do Senhor vai fazer que nós adentremos numa maturidade. E quando eu e você chegamos numa maturidade espiritual, nós começamos a desfrutar das heranças que Deus tem para nós. Ah, pastor, eu vou desfrutar lá no céu. Não. A Bíblia fala que nós podemos comer o melhor dessa terra através do conhecimento. Através do teu conhecimento você pode desfrutar hoje de ter uma vida com saúde, uma vida com alegria, uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de felicidade, uma vida de gozo, uma vida de esplendor, uma vida de conquista, uma vida de vitória, que nós podemos desfrutar. Por exemplo, você é pai e você tem um bom poder aquisitivo e teu filho você tem 2 filhos, um de 18, outro de 16, e aquele que fez 18 anos, você fica tão feliz, talvez o primogênito foi: olha meu filho, eu vou te dar um carro para você. Você vai lá na concessionária e você compra um carro para ele novo e abençoa teu filho. Aí o outro de 16, pai, eu também quero. Não, mas você não pode. Como não pode? Não, você é menor de idade. Você ainda não tem maturidade para dirigir este veículo. Por mais que você saiba, mas você não tem idade. Essa é a diferença. Quando eu tenho a maturidade na palavra de Deus, eu começo a desfrutar daquilo que o Pai me dá. Por isso tem muitos cristãos que eles não conseguem usufruir daquilo que Deus tem para ele, Deus quer dar para ele. Por quê? Porque ele não tem maturidade. E aí as pessoas desanimam, se frustram, ficam questionando. Porque quando eu tenho essa maturidade, esse poder de Deus, para que eu e você possamos frutificar, cultivar, quando você adquire essa maturidade, a palavra de Deus na sua vida, eu tenho maturidade, eu tenho experiência, eu estou receptiva às verdades da palavra de Deus, isso vai me frutificar fisicamente, isso vai me frutificar mentalmente, isso vai me fortalecer, frutificar materialmente, isso vai frutificar a minha vida espiritualmente. Por quê? Porque a palavra de Deus tem essa habilidade. Então a palavra de Deus, ela é um ministério. Eu só consigo exercer um bom ministério quando eu tenho conhecimento daquilo que é a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha em cima da sua palavra. Amado, você tem que ter consciência dessas coisas. Não adianta você querer fazer qualquer tipo de movimento, entretenimento, fazer alguma mudança nos cultos, em algumas atividades, se você não está alicerçado, caminhando em cima da palavra de Deus, que você não vai chegar em lugar algum. Não adianta você começar a colocar método para a igreja crescer, se essa igreja não tem maturidade, se essa igreja não tem palavra, porque método não edifica vida alguma. Nós precisamos estarmos alicerçados, porque a palavra de Deus, ela trabalha em prol das nossas vidas. Quando nós lemos, meditamos na palavra de Deus, você começa a ver com os olhos do Espírito, e conseguimos ler, enxergar com o Espírito, não é com o teu olho natural. Então se eu leio, se eu medito na palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo começa a abrir os meus olhos, e eu começo a enxergar, eu começo a ler, e eu começo a entender. Então o Espírito Santo, eu medito, eu começo a ler,
eu começo a entender, eu começo a enxergar. Então o Espírito Santo, ele traz uma imagem no meu espírito, daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou crendo, daquilo que estou enxergando. E quando o Espírito Santo traz essa imagem no meu espírito, então eu começo a declarar esta palavra, e a partir desse momento essa palavra ela começa a operar, ela começa a agir, ela começa a frutificar, ela começa a trazer resposta, ela começa a abrir porta, ela começa a trazer solução para nossas vidas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é poderosa em seus efeitos. Não é entretenimento, não é ficar atraindo o povo, querer modificar, inventar a roda. Tem muitas pessoas que querem inventar a roda, já está tudo pronto. Como que começa, pastor? Primeiramente eu preciso ouvir a palavra de Deus. Você ouve e depois você vê a palavra de Deus. Você vê, automaticamente você vai enxergando. E quando você enxerga, você declara. E quando você declara, Deus vai manifestar. Você precisa ouvir, você precisa ver e você precisa declarar. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você declara, Deus vai manifestar. Deus vai operar. Antes eu viajei, acho que na quinta-feira, chegou o irmão Leandro aqui. Nós temos 3 Leandro aqui agora. O Leandro que vende consórcio. E ele estava feliz, ele chegou a conversar comigo na quinta-feira. Ele falou: pastor, eu vendi uma carta de 450 mil. Fechei o mês, faltava na sexta, isso é quinta-feira. Quando ele falou para mim assim, eu falei: Leandro, vem aqui, quero orar por você. Ele trabalha na Ademilar. Eu falei: eu estou liberando uma palavra que você vai fechar R$1 milhão. Eu estou liberando que você vai fechar esse mês, o finalzinho de agosto, R$1 milhão. E eu peguei, orei por ele, liberei essa palavra. Na sexta-feira, ele fechou. Tinha uma pessoa que chamou ele, e ele fechou mais uma carta de 500 e pouco. Ele falou para mim na sexta-feira agora: pastor, no outro dia, eu cheguei a faturar esse mês de agosto R$1,050 mil. Sorrindo até não querer mais, uma comissão aí, não sei, uma comissão de R$1,050 mil. Você ouve, você precisa ver e você precisa declarar. Eu creio que teve uma irmã que testemunhou aqui esse domingo, que eu não estava aqui, de uma dívida de quase 800 mil, né? Pense o dia que eu recebi essa irmã a primeira vez aqui na igreja. A maioria da família não sabia, só ela sabia a dor, a tristeza, o medo de perder o imóvel. E eu falei: não vai perder, você vai pagar, menos do que você possa imaginar. Você ouve, você vê e você declara. E quando você declara, Deus vai trabalhar, Deus vai manifestar. Foi assim que Deus fez. Ele criou todas as coisas através da sua palavra. Haja luz, houve luz. Então diga, se você sentir a vontade, diga comigo, diga assim: eu amo a palavra de Deus, pois ela me edifica, ela me conduz à maturidade. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra na minha vida. Amém. Nós precisamos
ouvir a palavra de Deus, nós precisamos enxergar as promessas e nós precisamos declarar esta palavra. E quando nós entendemos este princípio, amado, isso vai fazer toda uma diferença nas nossas vidas. O diabo, ele sempre vai procurar roubar a palavra das nossas vidas, do nosso coração. O diabo sempre vai procurar roubar a palavra. E nós precisamos estar atentos, sempre junto com o Senhor, sempre meditando na palavra, sempre crendo na palavra, sempre visualizando a palavra. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. O Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para teus pés a palavra e luz para o caminho. Ou seja, assim a palavra trabalha, ela executa a vontade de Deus. Então a palavra, o nosso corpo, a nossa mente, ela executa a nossa vontade. Então, com a tua mente, com a tua alma, o teu corpo, você executa tudo aquilo que você quer. Mas a palavra de Deus, ela executa a vontade de Deus. Então nós precisamos executar. Eu falei aqui no começo que a palavra de Deus, ela trabalha. Eu li o texto que Gênesis 2,15, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja, Deus colocou o homem ali para quê? Para trabalhar, cuidar, cultivar. Foi aqui que Deus constituiu o trabalho. No momento que Deus pega o homem e coloca ali num ambiente maravilhoso, no jardim, Ele colocou o homem ali. Qual é o propósito do homem ali? Para trabalhar ali, para cultivar ali, para cuidar daquilo ali. Então muitas vezes você diz, mas eu não quero. Será quem que inventou o trabalho? Foi o próprio Deus. Ele instituiu o trabalho. Então Deus criou o trabalho. A Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então Ele criou um ambiente ali para Adão e falou, agora você vai trabalhar aqui, você vai cultivar aqui, você vai desenvolver aqui, Adão. E Ele colocou ali. Até naquele ponto ali Deus não havia ainda criado a mulher. Era só o homem. Só ele, cultivando, trabalhando, dando nome aos animais, cuidando dos animais, todo o trabalho. E eu imagino que era um trabalho muito árduo. Quantas espécies de animais existem? Veja o que está escrito em Gênesis 2:20. Gênesis 2:20. Assim o homem deu nome aos animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, e tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então até ali, quando Deus colocou Adão ali, ele trabalhava. Mas a Bíblia diz que então Deus fez com que este homem teve um sono profundo. Vou tirar as mulheres aqui, vou falar só com os homens da igreja. Irmãos, quando o homem teve um sono profundo, aí apareceu a mulher. Entendeu? Quando o homem teve um sono profundo, apareceu a mulher. Então Deus fez com que o homem tivesse um sono profundo. Até ali era só homem. Aí apareceu a mulher. Agora eu trago as irmãs de volta. Deus levantou o homem como cabeça. Então muitas vezes tem muitos homens que estão dormindo. Por isso que a sua esposa aparece mais que você.
estão trabalhando mais do que você, estão produzindo mais do que você, estão sendo mais usadas do que você, estão sendo mais aberta à voz do Espírito do que você. Porque muitas vezes nós homens estamos dormindo. Agora eu quero falar para você jovem. Lembre-se que antes de Adão encontrar a mulher, Adão encontra o trabalho. Antes de você jovem querer encontrar a sua esposa, encontre primeiro o trabalho, para depois você encontrar a sua esposa. Parece que hoje estamos invertendo os termos. Eu quero casar, vou morar na casa do sogro, depois vou arrumar o trabalho. Ou vou morar na casa do meu pai, depois vou arrumar o trabalho. Não. Primeiro o trabalho, depois Deus vai preparar a esposa. Os valores, os fatores estão sendo invertidos aí. Então, ou seja, Deus primeiro deu o trabalho para Adão, para depois dar a mulher. Então existe uma ordem. Primeiro o trabalho. Agora comecei a ler os pensamentos dos irmãos aqui. Alguns irmãos. Deus te deu o trabalho. Tem alguns irmãos, mas Deus me deu mais trabalho ainda. Brincadeira. Eu estou lendo o pensamento de alguns irmãos aqui. Brincadeira. Primeiro Deus é um trabalho, depois deu a esposa, não é um outro trabalho. Por isso, esposa, tenha sabedoria. Não reclame do seu marido estar trabalhando demais. Não reclame. Porque Deus deu o trabalho primeiro para ele. Então muitas vezes as jovens, as moças, elas fazem uma lista imensa. Todo o perfil, Deus, eu quero um homem assim, assim, assim. Você pode pedir tudo isso. Mas principalmente peça um homem trabalhador. Apesar que você vê umas listas, assim, às vezes que mostra para você, eu digo, Deus, esse ser não existe. Esse ser não existe ainda. Pede tanto ali o perfil, né? Que você olha aquelas listas ali, você, Deus, esse aqui, não existe esse perfil ainda. Mas principalmente trabalhador. Porque isso que Deus fez. Veja que dizem em Gênesis 3,17. E ao homem disse: portanto, deste ouvi a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: e dela não comerás, maldito é a terra por tua causa, em dores comerás dela todos os dias da tua vida. Veja que Deus aqui, Ele amaldiçoa a terra, não o trabalho. Aqui Deus está amaldiçoando a terra. O homem pecou, a consequência do sofrimento do homem. Deus não amaldiçoou o trabalho do homem, Deus amaldiçoou a terra. Então existe uma sequência. Não é bom que o homem viva só. O homem deve trabalhar e ter a sua esposa. O homem não deve ficar sem trabalho. Então nós precisamos aprender a trabalhar, desenvolver, porque foi Deus que criou. Nós temos nossa necessidade básica: comer, beber e vestir. Isso a Bíblia diz que Deus nos dá diariamente. Você comer, você beber e vestir, essa é uma promessa que Deus tem para nós diariamente. Mas existe algumas coisas maiores, outras realizações. E essas outras realizações vai acontecer através da habilidade. E essa habilidade nós devemos buscar no Senhor.
Buscar a Deus, capacitação para que eu e você não só fique apenas comendo e bebendo e tendo roupa, mas construir o nosso sonho. Isso acontece através da habilidade, daquilo que você se esforçou, se dedicou, buscou em Deus. Você tem hoje um curso, se tornou empresário, se tornou um homem de sucesso, superou muitas expectativas. Essas são habilidades que Deus nos dá, para que eu e você possamos exercer o trabalho, porque o trabalho é uma bênção, é uma grande bênção que Deus deu para nós. É claro que ficou mais difícil depois da queda de Adão e Eva, mas o próprio Jesus, ele se identifica como trabalhador. Leia para você ver lá em João 5,17. Mas Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou: meu Pai está trabalhando até agora, eu também estou trabalhando. Então o trabalho é uma benção. Infelizmente muitos homens trabalham 8 horas, 9 horas e chegam em casa arrebentado, amargurado, chutando tudo, cara feia. Hoje foi um dia duro de trabalho, um dia difícil de trabalho. Reclama de tudo, quer? Coitada da esposa. E muitas vezes esse homem não percebe que a sua esposa trabalha 14, 15, 16 horas por dia. Infelizmente tem marido que não reconhece. Trabalho é bênção. Veja que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 em diante. 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. E esses tais, porém, ordenamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando sossegadamente, coma o seu próprio pão. Paulo está dizendo: se você não trabalha, então não coma. Se você não trabalha, não fique se metendo na vida dos outros, falando da vida alheia, porque daí tem tempo, né? Não trabalha, daí tem tempo. Não trabalha, não come. Não viva se intrometendo na vida dos outros. Uma pessoa ociosa, ela quer ser o prefeito da vida das pessoas. Então quando você vê muitas pessoas na rede social fofocando, diga para ela: vá trabalhar. Tem pessoa que fica tanto tempo ali, falta de serviço. Vai trabalhar. O trabalho nós precisamos amar. Foi Deus que constituiu o trabalho. Nós precisamos amar o trabalho. Aquilo que Deus coloca para nós, aquilo que o Senhor nos capacitou, aquilo que Ele nos habilitou, nós temos que trabalhar com amor. Veja o que diz lá em Eclesiastes 3,9. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Uma pergunta. Tenho visto o trabalhador penoso que Deus deu aos filhos dos homens para que nele se exercitarem. Ou seja, Deus deu o trabalho para quê? Para que o homem possa se exercitar. Que a vontade de muitos é só ficar numa rede, né? Uma rede preguiçosa. Mas Deus deu o trabalho para quê? Para eu e você exercitar. Para nós ocupar o nosso tempo. Para nós desenvolver. Então Ele nos dá habilidade para criar, para produzir.
Tudo que temos, tudo que nós usufruímos, alguém criou, alguém trabalhou, Deus deu habilidade para ele, o carro, a tua geladeira, teu chuveiro, a tua cama, tudo que você tem, alguém se esforçou, alguém trabalhou, alguém teve habilidade, alguém exerceu ali, alguém pensou, alguém executou algo, e por isso usufrui. E assim também eu e você, como a igreja do Senhor, nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver, nós precisamos fazer algo para benefício do reino de Deus aqui na terra. Porque Deus nos dá habilidade. E quando você exerce o teu trabalho, isso te dá um crescimento intelectual, isso te dá um crescimento profissional. Isso nos dá prazer quando você cresce, você desenvolve. Isso quando você faz isso com alegria, com amor, por gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele colocou sobre você. Quando nós trabalhamos com o nosso foco somente em ganhar dinheiro, então o trabalho para nós se torna um fardo. Todo aquele que trabalha somente pensando em ganhar dinheiro, o trabalho para ele se torna um fardo. Nós precisamos amar aquilo que nós fazemos. Porque quando eu e você entender que o trabalho que Deus nos deu não é somente para ganhar dinheiro, que é para que eu e você possamos exercitar, criar, ocupar-se, produzir. Quando eu e você entender essas coisas, isso vai mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de conquistar. A nossa vida vai ser leve quando eu e você entender essas coisas. O teu alvo não está naquilo que você faz, nem aquilo que você ganha. Porque amar o trabalho, devemos amar aquilo que fazemos. Quando nosso foco é ganhar, então sempre, quando todo funcionário, que ele quer mais ganhar somente, então o foco dele é ganhar e trabalhar menos. Pode você que é empresário, pode. Sempre que tiver alguém no olho, no salário do seu colega de trabalho, puxa vida, o cara ganha mais do que eu, não faz o que eu faço. Eu trabalho muito mais do que ele, mas não ganho que nem ele. Então essa pessoa, ele está ali por interesse, ele não ama aquilo que ele faz. Ele está mais preocupado com o salário do seu colega de trabalho do que de executar o serviço dele. E aí começamos a achar que não valorizo aquilo que eu faço. Mas quando você entende, você começa a dizer: o meu trabalho, ele é uma bênção na minha vida. Aquilo que eu faço é uma bênção na minha vida. Quando estou falando na vida secular, mas quando você traz para dentro da casa de Deus, você sabia que tem alguns irmãos que não gostam de se envolver nas coisas de Deus? Você sabia que tem alguns irmãos que só querem receber? Paulo diz: se você não trabalha, você não come. Você conhece alguém que não trabalha e ela tem o direito a receber? Então tem alguns irmãos que ele não quer se envolver nas coisas de Deus, só quer receber. Eu quero ficar sentado aqui, pastor, só recebendo. Então a minha pergunta é: quem recebe? Quem que pode receber sem trabalhar? Pense, qual é a pessoa que pode receber sem trabalhar? No meu entendimento, as pessoas que recebem sem trabalhar são pessoas corruptas. As pessoas que recebem sem trabalhar são pessoas que roubam. Ah, pastor, eu quero vir na igreja só ficar sentado, só receber. Quando você olha para a igreja, tem tanta coisa para fazer. Você imagina, a Bíblia diz que
nós somos membro do corpo de Cristo. Você imagina a tua boca fazer uma greve com você e dizer para você assim: eu vou ficar 50 dias sem comer. Você imagina as tuas mãos fazer uma greve com você e falar: eu vou ficar 30 dias sem fazer nada, eu vou lavar minhas mãos, não vou fazer nada. Como que o teu corpo vai reagir? Você imagina teus olhos fazer uma greve com você durante 15 dias, eu não vou enxergar nada. E pronto. O que vai acontecer com o teu corpo se a tua boca não quiser comer durante 50 dias? O teu estômago, o teu rim, falar: não vou trabalhar mais. Quando você não vai no médico, quando você não fica na fila lá do SUS, quando você não fica ali desesperado para ganhar uma consulta, pagar uma consulta. Por quê? Porque algum membro do teu corpo não está trabalhando. Você se desespera. E por que que no corpo de Cristo nós não queremos trabalhar? Você deve pegar um grupo familiar. Não, pastor, eu não quero. Você vai trabalhar aqui no estacionamento? Eu não. Você vai cuidar das crianças? Não, eu não quero cuidar de criança. Vai participar do grupo de evangelização? Não, eu não vou. Culto de jovem? Não quero. Venha participar do culto de casais de mulher? Não vou no culto, não. Eu só quero receber. Não quero participar de nada. Vem fazer um curso de teologia, aprimorar teu conhecimento para poder ministrar, ensinar as pessoas que não. Eu não tenho tempo. Eu aprendi que aquilo que nós amamos é aquilo que nós temos prazer em construir. Aquilo que você ama, você tem prazer em construir, tem prazer em servir, tem prazer em participar, tem prazer em se envolver, tem prazer de fazer as coisas. Amado, a igreja do Senhor precisa mudar. Não é só a meia dúzia batendo a cara na frente, apanhando, e os outros somente sorrindo atrás, questionando e jogando pedra. Eu preciso aprender a trabalhar, construir com o meu dízimo, com a minha oração, com a minha oferta. Uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo. Eu preciso fazer isso. Quando eu amo o meu trabalho, eu fico satisfeito naquilo que eu faço. Vem trabalhar no Ministério da Música? Não quero. Não quer nada. Eu só quero receber. Tem pessoa que nem valoriza a casa que ela come. Eu estive pregando numa cidade e o pastor perguntou: você conhece ser pastor, Isaúde? Eu conheço. Infelizmente é da minha cidade. Então ele passou pregando aqui na igreja alguns tempos atrás. E ele começou a pegar todo o telefone dos irmãos aqui que ele via que tinha um poder aquisitivo. E daí? Daí ele começou a ligar aqui falando que agora eu sou pai espiritual de vocês. Vocês vão mandar o dízimo para mim. E o quê? E os irmãos começaram a mandar o dízimo para ele. E a igreja está com dificuldade aqui. Comia o alimento ali e pagava para o outro. Imagina você sendo dono de um restaurante. Você tem a melhor comida da cidade, você serve a melhor comida, você tem um preço compatível. E as pessoas vêm comer no teu restaurante, mas lá na esquina tem um restaurantinho frágil, fraco, começou agora. E você sendo dono do restaurante, o teu cliente fala: olha, eu vou comer aqui, mas eu quero pagar lá, porque aqui lá está começando agora. E está muito fraco, não tem cliente. Você aceitaria ou não? Claro que não. Tem pessoas que querem comer a nossa comida, mas eles não querem contribuir no reino aqui. Eu lembro uns 4 anos atrás, eu recebi um empresário de Concórdia, um dentista. Ele fazia 8 anos que estava com depressão. A esposa dele, uma gerente de banco, trouxe ele aqui, esposar até em casa.
Eu fiquei 3 horas ministrando para ele, Deus libertou ele da depressão. Depois ele voltou aqui só para fazer uma visita para mim. Ele fez uma proposta para mim, Isaor, a igreja que eu estou é uma igreja grande, tem toda a estrutura que você imagina. Pastor, eu tenho quase 500 mil só em aplicação. Eu e minha esposa ganhamos muito bem. Pastor, eu quero o número da conta, eu quero mandar meu dízimo e minhas ofertas, tudo para cá. Falei, meu irmão, não faça isso. Como não? Não é lá que você se alimenta? Não é lá que você come? Sim. Nós estamos precisando aqui sim. Mas oferte e pague aonde que você come, aonde que você se alimenta. Eu não aceitei. Amados, nós temos que pregar a palavra e tem que viver essa palavra. Como eu vou falar de paternidade se eu nunca fui pai espiritual? Como que eu vou falar uma coisa que eu não vivo? Como que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Tá minha esposa, tem meus filhos, meus netos, que nem ontem a Nilzete queria, vamos jantar fora, recebeu, eu disse, não posso ir. Ela pagou um preço comigo, fiquei 6 horas ontem estudando, para pregar meia hora para vocês aqui. Ela sabe o quanto amo fazer o que eu estou fazendo aqui. Meus filhos sabem o quanto amo. Quando meus filhos eram solteiros, levantavam 2, 3, 4 horas da manhã, eles me cansaram de ver o joelho dobrado na sala de casa orando. Nós precisamos amar aquilo que nós fazemos. Está na hora da igreja do Senhor despertar. Está na hora de todos nós participarmos dos nossos grupos familiares. Está na hora de todos nós participarmos do corpo de Cristo. Estamos na hora de todos nós se envolver mais nas coisas do reino de Deus. Eu sei que o diabo tem uma fúria da minha pessoa. Eu recebi aqui agora no finalzinho de julho, uma profeta, ela veio lá de Brasília. Essa mulher quando chegou aqui, eu fui receber ali na porta, ela desabou a chorar. Ela disse que teve um arrebatamento há quase 20 anos atrás. Ela me viu no arrebatamento. E aí Deus falou algumas coisas para ela falar para mim. Ela falou, mas quando que eu vou conhecer esse camarada? Deus permitiu que ela ficasse doente. Encontrou um irmão aqui em Curitiba, ele trouxe ela aqui. E quando ela me olhou aqui, o cara do arrebatamento, ela chorou, me abraçou. E aí Deus começou a falar muitas coisas. E uma das coisas que Deus falou muito forte comigo, assim, de tantas coisas, não sei se procede, vocês que conhecem mais os bastidores do que eu. Ela falou, pastor, Deus falou, eu tirei várias pessoas daqui, que eles queriam mudar a identidade dessa igreja. Eu tirei. Porque a nossa identidade é pregar a verdade, é pregar a palavra de Deus. Não é fazer entretenimento aqui. Não é querer inventar modinha aqui. O Senhor falou, eu tirei. Eu tirei daqui. Eu fiquei surpreso, não sei se testifica. A Bíblia diz que nós temos que examinar as profecias. Vocês que estão no bastidor, eu não tenho esse conhecimento. Mas foi uma das coisas que Deus usou. E outras muitas, né? Mas eu fiquei surpreso. Quando convoquei aqui a igreja para orar na quinta-feira, pelo nosso país, Deus falou, eu me alegrei quando você convocou a congregação para orar pelo país. Você acha que Deus não está vendo todas as coisas? Você acha que os olhos de Deus não conhecem o coração de cada um de nós? Deus vê todas as coisas, não brinque com Deus. Deus tem promessa e a promessa grande para nós. Deus quer fazer coisas maravilhosas.
Eu estava sexta-feira em Curitiba, quando chegou uma médica. Ela tem mandado algumas pessoas para cá, ela queria me conhecer, ela me conheceu pelo YouTube. Ela é uma japonesa, eu esqueci o nome dela, é muito difícil, ela que me perdoe, eu sei que ela acompanha todas as mensagens nossas. Ela foi lá e me abraçou, falou: pastor, eu queria conhecer você. Eu vim aqui para conhecer, te dar um abraço. Ela e o esposo dela. E aí ela tinha mandado uma criança para cá, um menino de 4 anos. Essa criança, a hora que ele nasceu, faltou oxigênio, então perdeu visão, audição, tudo. E essa mãe estava lá também. Ela veio aqui, essa mãe estava. As crianças tinham convulsão em cima da outra. E quando aquela mãe chegou ali, me abraçou e falou: pastor, eu te amo. Uma oração. Deus começou a transformar o filhinho dela. E aí quando eu fiz um teste, que eu ia levantar minha voz, ele tremia, estava ouvindo já. Visão. Veja o que diz Eclesiastes 3:22. Pelo que tenho visto e que não há coisas melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esse é o seu quinhão, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ou seja, nós devemos desfrutar do nosso trabalho. Aí o salário, claro que o salário é importante. Mas quando você aprende a trabalhar, não pelo dinheiro, mas por aquilo que Deus te deu habilidade, toda pessoa que tem prazer de fazer aquilo que faz, essa pessoa é feliz. Quantas pessoas que ganham um salário imenso, mas não são felizes? Esse é o ponto que as pessoas não entendem. A Bíblia diz que tudo o que nós fizermos, nós temos que fazer de todo o nosso coração, como para Deus e não para o homem. Tudo o que eu e você devemos fazer, nós devemos fazer de coração, para Deus, não para o homem. Por quê? Porque é dele que nós recebemos. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo. Deus quer fazer coisas grandiosas nas nossas vidas e através das nossas vidas. O Espírito de Deus está neste lugar. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Você é ou não é membro do corpo de Cristo? Não seja aquela boca que vai fazer uma greve contra o teu corpo. Não seja a mão que vai fazer uma greve contra o teu corpo. Não seja os olhos que vai fazer uma greve contra o teu corpo. Mas seja um instrumento na mão de Deus. E Deus fará coisas grandiosas e tremendas na sua vida e através da sua vida. Recebe essa palavra? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos orar. Louvado seja teu nome, Senhor. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos aqui na tua presença, na tua casa. Obrigado, Senhor, pela revelação, pela tua palavra, por cada vida, cada coração. A cada um dos teus filhos, Senhor, que se encontra aqui neste lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo propósito que o Senhor tem na vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por cada um de nós que o Senhor chamou para fazer parte do teu corpo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu dos teus filhos, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, ser membros ativos do teu corpo, ó Pai. Que nós possamos corresponder à voz do teu Espírito. Que servir o Senhor, prestar serviço ao Senhor, seja algo agradável, seja algo que nos traga felicidade, paz, alegria. Não por peso, não com dor, não com tristeza, não com frustrações. Não, porque tu és um Deus que conhece todas as coisas.
Oh, halaraba, halaba, halabai. Oh, halaraba, 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 yesuba. Urialaba, shema, hama, shoba. Irialaba, shuri, esteba, haba, halaba. Espírito de Deus, poder de Deus, toca sobre a tua igreja, toca sobre o teu povo, toca sobre teus filhos, toca sobre teus amados, manifeste a tua glória, ó Pai. Eis que nós estamos aqui, ó Deus. O Senhor tem chamado, o Senhor escolheu, o Senhor nos arregimentou, ó Pai, para ser benção em prol do teu reino, em prol do teu corpo. Pai, que o Senhor continue nos dando habilidade, que o Senhor continue fortalecendo a nossa fé, que o Senhor continue trabalhando sobre cada um de nós. Pai, nós não abrimos mãos dos sonhos, dos projetos, dos empreendimentos, do propósito, do desígnio. Ora lá, Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, Espírito Santo de Deus. Pai, toca. Ministra, Senhor, todos aqueles que têm uma mente que estava presa, aquela pessoa com a mente oprimida, triste, desanimada, frustrada. Espírito Santo de Deus, toca sobre essas vidas, toca sobre cada coração, abre o nosso entendimento, traz mais da revelação da Tua palavra, traz luz no coração de cada um dos Teus filhos. Opera, Senhor, as maravilhas no coração do Teu povo. Pai, nós somos a Sua igreja, nós temos o Teu Espírito, nós temos a Tua palavra, nós temos, Senhor Jesus, nós queremos o frutar da herança do Senhor. Faz com que o Teu povo possa ouvir a Tua palavra, faz com que o Teu povo possa, Senhor, enxergar a Tua palavra, faz com que o Teu povo possa declarar a Tua palavra, e leva, Senhor, a Tua igreja a desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos assim para frente. Depois que estiver dando a bênção apostólica, aguarde aqui, nós vamos fazer sorteio da corrente. Estenda tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, queridos.